Olá, bem-vindos a mais um Zoomcast. Hoje temos connosco o António Raminhos, que já está aqui comigo. Olá, Raminhos. Olá, tudo bem? Tudo bem? Obrigado. Obrigada eu por teres aceito este convite. Isto é uma foi troca, né? Isto foi uma troca, claro. Eu não podia dizer que não. Exatamente, não podias dizer que não. Mas eu por acaso tive pena, porque eu ia-te ligar, tu já estavas na nossa listagem e tu ligaste-me primeiro e assim... Opa, sincronia. Caraças, Sincronia. foi por um bocadinho assim que eu não te liguei primeiro. Mas foi muito bom. Gostei muito de estar no teu podcast também. Obrigado. E espero que tu também te divirtas aqui hoje Sim. connosco. Então, hoje, no Zoomcast, nós falamos muito sobre aquilo que tem sido a nossa vida, fazemos zoom à nossa vida e vemos o que é que tem corrido bem, o que é que tem corrido menos bem, o que é que temos de ter feito diferente e, acima de tudo, quais são os ensinamentos que isso nos traz para a vida, até para quem está a assistir este Zoomcast, poder retirar daqui algumas aprendizagens de pessoas que já alcançaram resultados que muitos sonham, e tu és um deles. Porque começaste, e eu já tive a oportunidade de ter no palco, num evento meu, Sim. e tu partilhaste que começaste como jornalista, não é? No jornal. Tiveste ali uma situação muito engraçada em que disseste, toda a gente se despediu, eu no meu caso fui despedido, Exato. mas foi o jornal que terminou. Então já começasses por contar um bocadinho esse teu início e essa tua expectativa sobre quem vai para jornalismo e acaba a fazer rir as pessoas, não é? Sim, tem tudo a ver. eu, na realidade, o trajeto acaba por ser um bocadinho curioso, porque eu nunca soube muito bem o que é que queria fazer. Eu lembro desde pequenino, eu sempre pensei, sei lá, quis ser tudo e mais alguma coisa. Até camionista. Camionista e bombeiro e essas coisas assim. Bombeiro é cena mais de criança. Polícia? Camionista já era já era adolescente. Ok, isso já estava pensado. Não, tudo, qualquer coisa. Eu via várias hipóteses, mas a verdade é que no nono ano, naqueles testes psicotécnicos que fazíamos e que ainda se faz. Ainda se fazem. Eu lembro que a psicóloga, na altura, eu era um aluno médio e fui com alguma expectativa, mas foi uma desilusão porque eu lembro, a imagem que eu tenho, não sei se foi realmente assim, mas a imagem que eu tenho, a recordação com que eu fiquei, foi ela ter desvalorizado, porque eu perguntei assim, então para que é que dá? E ela diz-me assim, dá para aquelas coisas da comunicação. E eu, mas e para a faculdade, para a comunicação? E ela, não, faz um curso profissional. E está bom. E está bom. E eu lembro... Tu és daqueles sem esperança. Vais Sim, ali e eu faz senti-me um mal, senti-me muito mal com isso, de tal maneira que ainda hoje eu lembro-me disso. E pronto, mas eu tinha 14 aninhos, não é? Portanto, não sabia o que é que queria. Segui o conselho e fui para o curso de comunicação profissional. Se ela tem dito que tu ias para outra coisa qualquer, talvez provavelmente equacionado. Sim, talvez tivesse equacionado. Olha o poder que essa psicóloga teve na tua vida, hein? Sim. Tens que lhe dizer obrigado por este trajeto. Na realidade, sim, acabou por alinhar-se ali. Sim. Porque eu fui para esse curso de comunicação, fiz o 12º, eu tornei-me muito bom aluno do 10º ao 12º e comecei a ponderar ir para a faculdade. E aí já tinha algum interesse pelo jornalismo porque já estava no curso de comunicação. Portanto, na realidade, ela não se enganou. Ela só a abordagem dela é que não foi a melhor. Exatamente. E acabei por ir para a faculdade e tirei jornalismo e fui trabalhar como jornalista e gostava. Mas é curioso porque há uma frase que eu disse na faculdade e que nunca mais me esqueci, e até porque a minha mulher há uns anos lembrou-me disso, que foi uma vez que nós estávamos no auditório da faculdade a ver uma atuação de uns colegas a fazer uns sketches. Nós tínhamos uns prémios na faculdade onde havia depois momentos de sketches e música e não sei o quê. E eles estavam a fazer uns sketches e eu lembro-me de estar a olhar para aquilo e dizer, eu quero fazer isto. Eu gostava de estar ali e gostava de ser conhecido. E isso, mas é muito curioso porque isso deve ter ficado cá, mas eu segui a minha vida. Segui a minha vida enquanto jornalista e foi exatamente o desemprego. Quando o jornal fechou, eu trabalhava num jornal que era o Jornal A Capital. O jornal fechou e aí é que eu comecei a dar mais atenção à comédia. Foi quase por necessidade, acho eu. Foi Tinhas de fazer qualquer coisa. Tinha que fazer qualquer coisa. E mais vale rir do que chorar. Não, a ideia é que eu ainda continuei a fazer jornalismo, ou seja, continuei a escrever por umas revistas, tinha uns projetos, mas ao mesmo tempo eu estava a desenvolver a parte da comédia. Estava a ler muita coisa sobre comédia, estava a experimentar textos, a escrever e comecei a perceber, espera aí, eu estou a ganhar uma bosta em jornalismo.
o meu trabalho não é reconhecido. Porque acho que a desvantagem do jornalismo ainda hoje é essa. As pessoas podem ser bons profissionais, mas, por exemplo, nos jornais tu estás lá para encher páginas, entre a publicidade, e na televisão estás também um bocadinho a encher espaço. E então o nosso trabalho nunca era muito bem reconhecido. Era tipo, tá bom, vai, mete isso. E eu comecei a pensar entre ganhar uma bosta e estar a fazer uma coisa que gosto, mas que não me preenche, ou ganhar uma bosta, porque na altura eu atuava em bares, e estar a ser reconhecido imediatamente pelo meu trabalho, Claro. prefiro fazer isso. Porque a malta aplaudia de pé, a malta ria-se. Aplaudir de pé, calma. Ainda não era bem assim. Não era bem assim. Agora já é. Não, já é. Tem dias. Já alguma vez disseram, deves ter manicas engraçadinho. Oh, claro. Isso, opá, porque depois vem, o problema é curioso porque hoje ao almoço estava a falar isto com a Catarina sobre as redes sociais, porque às vezes apresentam-nos propostas para redes sociais ou para espetáculos e dizem assim, é só ires lá contar umas cenas, fazer as tuas coisas. E, isso é muito caro, porque tu estás a... Isso é muito caro. Umas piadas. São umas piadas e cobras isso. Só que há um rapaz com quem eu treino artes marciais e que ele me disse uma coisa que se aplica a qualquer área. Ele diz-me assim, quando tu estás a treinar comigo, tu não estás a pagar uma hora. Tu estás a pagar os 15 anos que eu já estive a trabalhar. E a comédia ou o Instagram, ou seja o que for, qualquer área, a pessoa não está a pagar aquele momento que eu estou lá. Está a pagar o que eu construí já para trás, que me permitiu estar ali. Exatamente. Não é? E às vezes as pessoas... Porque assim era tudo fácil. Então isso é só dar uns pontapés na bola. Se fosse fácil, na verdade, qualquer um fazia. Exato. Por algum motivo te escolhem a ti e te pedem a ti e não vai lá qualquer um. É porque não há esse trajeto todo para trás e todo esse acumular de conhecimento e de competências que te permite hoje em dia fazer isso de forma que parece até fácil aos olhos dos outros, por isso é que eles valorizam. Não é fácil. Não é nada fácil. Então e quando tu estás chateado e não te apetece isso é outra espetacular, que é quando te dizem assim, sei lá espontâneo. Que é uma coisa... Já me aconteceu. Eu já fiz muita coisa que não gostei. Não gostei. Não tive o total prazer nem o controle daquilo que estava a fazer. Mas tive que o fazer porque eu sabia que isso me ia levar a outro sítio. Não é estar a... Por exemplo, olha, um projeto que eu fiz que não é... que me acrescentou muito, mas que foi das piores coisas que eu fiz. Dança com as Estrelas. Odiei de morte. Odiei de morte. Tu tens todo um estilo a dançar. Calma, odiei de morte a parte do dançar, porque eu levava aquilo a sério. Era terrível. Eu não sei dançar, eu sou muito alto. Eu sou muito alto, eu sou descoordenado. Não é questão de ser descoordenado, por ser muito alto as coisas não são graciosas. É? Estavas-me a fazer lembrar o Éder agora. Mas o que é que eu pensei? Ok, isto não é de nada a minha praia, mas é um palco. E é um palco que eu vou chegar a uma audiência que não me conhece. Eu vou aproveitar os momentos fora da dança em que eu posso ser eu. E então onde é que eu aproveitava? Era nas galas em direto, onde eu só gozava estava sempre a gozar com o Teixeira, gozava com a Cristina, brincava com os meus colegas, nas reportagens, onde eu também aí já podia ser criativo. E foi isso que me aí permitiu chegar a outro tipo de pessoas. E foi muito curioso. E há muitas vezes trabalhos que a gente tem que fazer. Pelo menos eu acho que não é tudo, mas há certos trabalhos que tu tens que perceber o que é que vais ganhar com aquilo a seguir. Então tu trabalhas com base no resultado que tu queres atingir? Eu trabalho, sim, acho que sim. Eu trabalho com base... E portanto fazes aquilo que é preciso para atingir o resultado que tu queres? Não faço tudo, calma. Faço em termos profissionais. Faço... Não sei o que estavas a pensar. Não, sabes, tipo, faço aquilo que... Eu tenho desde pequeno tenho uma ligação às artes marciais, eu tenho um código de honra muito ligado... Tens um código de honra? Nós também temos em alta performance. Tenho um código de honra muito japonês. É, eu não sei mais português, mas pronto. É japonês no sentido, eu não gosto de falhar a ninguém, não sou injusto, ou procuro não ser injusto, e se sou injusto foi provavelmente porque não me apercebi. Certo. Não sou injusto, tento ser o mais transparente possível. E para mim só assim é que as coisas fazem. Odeio quando me dizem que eu estou a copiar alguém ou que tive cunhas. É a pior coisa que me podem dizer. Até porque isso não é verdade, não é? Porque tu és muito singular, és muito tu.
Sim. O copiar alguém, eu não te consigo nem comparar com ninguém. Tu és mesmo, és mesmo tu, em tudo aquilo. Mas às vezes que pode tu acontecer. ofereces. Eu já tive piadas. Uma vez, há muitos anos, eu tinha uma piada. Epá, e aquilo estava no YouTube e há um tipo que comenta, aquelas pessoas que veem tudo e mais alguma Certo. coisa que sabem a Já história do vi isto, não mundo, sei onde. diz assim, escreveu assim, Eddie Murphy, 1983, espetáculo não sei das quantas. E eu assim, o que é isto? Eddie Murphy? Eu assim, que é? Eu assim, não me lembro desta merda, não me lembro de ter visto isto sequer. Pá, e eu fui ver, lá consegui encontrar esse espetáculo do Eddie Murphy, a minha preocupação, eu fui ver o espetáculo e tinha uma piada, eu nunca tinha visto aquele espetáculo, e tinha uma piada que era muito semelhante na construção à que eu tinha feito. E isso deixou-me ao mesmo tempo triste e Por orgulhoso. outro lado, Triste porque caraças, foi. olha o nível a que eu estou, não é? Claro, eu assim, triste porque, foda-se, uma piada igual ao Eddie Murphy. Opa, que caraças. E depois, uma piada igual ao Eddie Murphy. Claro. Fogo, ou seja, a minha Porque tu construção sabes a está verdade. fixe. As outras pessoas até podiam pensar que era uma imitação ou com uma cópia, mas tu sabes que não foi. Mas eu de antes preocupava-me mais com isso. E agora já não te interessa o que as pessoas pensam de ti. Interessa-me, mas quando não me perco já há tanto tempo a dar explicações. Não te rouba energia. Já não rouba a energia que roubava. Hoje é muito curioso porque se calhar as pessoas podem dizer que, ou que não. Eu não me importo que as pessoas digam que não gostam de mim ou não gostam do meu trabalho. Se o disserem, nem é preciso ser de uma forma construtiva. Podem até dizer só, não gosto do que este gajo faz. Tudo bem. Agora, quando começam, a partir daqui, começam a inventar coisas e não gosto porque tem cunhas ou porque não sei o quê, ou blá, 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 isso é que já não faz sentido. Mas eu antes perdi energia com isto e ficava preocupado, mas porque é que esta pessoa diz isto e porque é que é assim? E eu hoje, rio-me. Isso e pronto, porque é isso que tu dizes. Eu sei Sabes qual de onde é é que que é a as minha coisas verdade. vêm? Exatamente, sabes de onde é que as coisas vêm. E sei que aquela energia que a pessoa está ali a despender podia usá-la noutra coisa. Sem dúvida, Não é? sem dúvida. Olha, outra coisa que eu gostava de perguntar. Como é que, nessa relação com as tuas filhas, não é? Que Sim. certamente já foste muito criticado sobre isso, não é? Então, olha como é que ele trata as filhas. CPCJ em casa. Bullying com as filhas. Segurança Social, tudo lá de volta. Não chegaste a esse ponto. Não, mas tive ameaças. Não, mas quase. Tive algumas chatices. Eu gosto muito de ver essa relação que tens com as miúdas. Acima de tudo, acho que elas crescem com um pai completamente fora da caixa e com uma experiência que se calhar as amigas nunca vão ter, não é? Porque o à vontade, a brincadeira, o que tu lhes estás a dar de lidar até com coisas ligadas à vergonha, não é? Porque as pessoas às vezes têm medo, vergonha de rir, vergonha de apalhaçar, porque ninguém nos ensina isso quando nós somos pequenos. Até nós sentirmos alguma vergonha um dia e começamos a reprimir este lado expansivo, não é? As pessoas são sempre muito comidas. As miúdas odeiam que eu vá levá-las à escola com a música aos berros. Elas não têm grande hipótese e elas contigo. dizem, não, baixa a música. E eu meto mais alto. Sendo que elas são tuas E filhas. vou boné para trás, e vou de chinelos. Elas qualquer dia vez assim, tá. Há de chegar a essa altura. Os teus já têm que idade? Já. O mais velho já tem 15. Pronto, já não queres que vá levar à escola nem nada disso. Não. Ele não quer que eu vá, ele não quer que eu vá aos treinos, na verdade. Não quer que tu vás aos treinos? Nunca quis. Mas eu agora sou uma rapariga mais comedida nos treinos de futebol, mas antigamente tinha de tocar no menino. Mas estavas aos berros. Pois. E chuta daí, sei lá o que é que eu lhe dizia. Remata, chuta daí. E ele assim, mãe, por favor, tu não digas nada. Eu sei que eu tenho que chutar, eu sei que eu tenho que fazer. E depois assim, se calhar é melhor não ir ver os teus jogos. Se puderes não ir, eu vou pouco agora. Eu quando comecei há muitos anos a fazer os vídeos com as miúdas, eu fiz de uma forma natural e coloquei na internet o primeiro vídeo no Facebook porque estava sozinho com elas na brincadeira e aquilo teve um grande alcance e eu comecei a perceber aí que havia muita gente que se identificava de várias maneiras, que se identificava ou porque tinha a mesma relação com os filhos, ou porque se lembrava da relação que tinha tido com o pai, ou porque queria ter esta relação com os filhos quando os tivesse. Isso para mim era a mais-valia. Curiosamente é o mesmo que eu faço agora em relação às questões que falo mais do ponto de vista de autoconhecimento e saúde mental. Porque é uma questão de identificação. Eu sei que há pessoas que se identificam. E eu fazia os vídeos por isso. E ainda faço de vez em quando elas querem. Elas deixam? Sim, mas é engraçado porque houve uma altura, eu tinha muitas dúvidas se aquilo ia ser mais negativo para elas ou positivo. Sim. Porque será que elas, quando forem mais velhas, vão gostar? Será que elas vão sentir-se... Porque há vídeos em que aparecem a chorar.
Pá, e aconteceu aquilo que felizmente eu estava à espera, que foi, elas gostam de se ver nos vídeos. E muitas vezes estão com as colegas em casa e estão a ver os vídeos. O que é engraçado, porque quando elas forem mais velhinhas, não vão passar por aquela coisa de enfrentou uma câmera, vergonha. Elas, Não, isso para elas já é... Sim, e eu não coloco pressão em nada. Se querem seguir a área do entretenimento, da música, seja o que for, opá, eu tenho uma premissa muito simples, que parece um bocado... eu ia dizer populista, que é tipo a agradar às pessoas, mas não, é real. Eu não me importo que elas trabalhem no que quiserem, a apanhar couves, no Pingo Doce, de CEOs de grandes empresas, desde que sejam felizes naquilo que estão a fazer. E o conceito de felicidade eu acho que é muito abrangente. Porque eu conheço pessoas que têm um ordenado baixo, mas estão bem com isso porque lhes permite fazer outras coisas. E outras que estão muito felizes com uma data de dinheiro que ganham, mas que também têm tempo para fazer as suas coisas. Eu acho que é importante, a base é isso, é o estar feliz naquilo que se está a fazer. E tu neste momento da tua vida estás feliz com aquilo que estás a fazer? Pronto. Odeio. Ora, aí está o que é. Não. E o que é que faz falta? Estou a brincar. O que é que faz falta? Olha, eu hoje pensei uma coisa, é um bocado fatalista, mas porque eu... Pronto, acabou-se. Exato. Mas como eu tenho muitas minhas questões ligadas à perturbação obsessiva compulsiva e à ansiedade, eu tenho um grande medo de morte muito presente, que felizmente está cada vez menos, mas ainda está muito presente. E eu, de vez em quando, faço esta pergunta. Se eu morresse hoje, morria feliz? E eu penso, e cada vez eu penso mais que sim, já fiz uma data de coisas que me deu prazer e que faz sentido. E eu acho que isso também é um bom indicador de que se calhar estou num caminho mais tranquilo. E isso também me traz alguma tranquilidade neste processo. Pensar, ou num dia muito específico, se eu pensar, se eu tiver a ter um dia mau, se eu morresse hoje, morrer feliz, epá, não. Então, mas porquê? Porque estou a pensar demasiado nisto ou naquilo. Então, se calhar, é essa perspectiva que eu tenho que mudar. Então, olha, vou exatamente aproveitar o resto do dia para tentar mudar esse padrão de pensamento. Mudar rapidamente essa perspectiva? Não. Ou é mais fácil para ti agora do que já foi antes? É mais fácil agora. Mas não consigo... Às vezes, eu sinto muitas vezes pensamentos intrusivos e que são limitadores também. Mesmo em termos profissionais, às vezes vem muito aquele medo e se não consegues. Isso não... Certo. Mas é uma voz que eu hoje consigo... Tem calma. Eu, por exemplo, eu sofria muito. Eu sou um profissional liberal. Eu ganho conforme aquilo que eu trabalho. Ganho bem, quando trabalho ganho bem, mas quando não trabalho também não me chove nada, não é? E eu antes vivia muito angustiado com isto. Quando começavam trabalhos a desaparecer, não é? A terminar projetos, eu comecei, o que é que eu vou fazer seguir, o que é que eu vou seguir? E comecei a entrar num registro muito mais tranquilo. Porque começo também, por um lado, a olhar para trás e ver, eu já estou há não sei quantos anos nisto e nunca me faltou trabalho. Coisa. Nunca me faltou trabalho. E sempre que me faltou trabalho, eu consegui arranjar qualquer coisa, dar a volta. Então, é manter o mesmo registro. E até me dá gozo, às vezes, não ter trabalho. Gozo não é no sentido de ter calma, é oportunidade... Tempo? Sim, mas oportunidade para me reinventar. Sim. Para procurar outras coisas. Eu gosto do desafio quando me rejeitam projetos. Prefiro que nos aceitem. Mas quando me rejeitam projetos... Sabes que tens de passar para outro nível. Dá-me ganas de tipo, Então espera aí que eu já te lixo. Espera aí que eu já te lixo, exatamente. Essa questão dos pensamentos é uma questão que muita gente tem. Tipo, e a mim chegam muitas pessoas que dizem porque às vezes eu tenho pensamentos negativos, ou estou numa fase que penso de forma mais negativa, e há pessoas que não é uma fase, elas são negativas. Sim. São muito mais propensas a pensar negativo do que a pensar positivo. Mas isso é uma coisa que facilmente nós conseguimos mudar o registro e essa perspectiva. Estava a contar que tu me desse aqui uma sugestão. Mas como é que tu fazes isso, tendo em conta que agora é mais fácil para ti? E tu, de certa forma, já explicaste mais ou menos isso. Nós usamos uma estratégia que é provar às pessoas o quanto o nosso cérebro segue as orientações que nós lhe damos. Já experimentaste isso? Tipo, dar uma indicação ao teu cérebro ir à procura. Como? Por exemplo, olha aqui assim para todo o cenário, tudo o que tens à tua frente, não é? Sim. Pode ser para mim, estás à vontade. Okay. Podes abusar à vontade, desde que não saias daí. Exato. Então, tu olha aqui para este cenário todo e procura uma coisa errada. Uma coisa errada? Sim, qualquer coisa errada. Não, podes olhar para mim, sem problema. Mas não, já encontrei. Já encontraste? O que é que encontraste errado?
aquela extensão não devia estar assim, no ar. Assim no ar, uma coisa errada. Olha como o teu cérebro rapidamente foi à procura da pergunta, da resposta à pergunta. O que é que de errado há aqui? Pois é. Agora vê, uma coisa espetacular que há aqui. Uma coisa maravilhosa. O cenário. O cenário. Olha como o teu cérebro rapidamente foi à procura do que é que de espetacular existe aqui. Sim. Então o cérebro responde às nossas perguntas. Sim. Se nós... As fizermos. Se as fizermos, e muitas vezes é isso que eu acho que é um bocadinho isso que estavas a dizer. As pessoas, quando se tornam demasiado negativas, por várias razões, é normal que só encontrem cenários negativos também. Certo, mas elas estão a fazer as perguntas negativas, que é porque é que isto Sim. me acontece? Porque, e se num jeito de colocar o cenário negativo, então o se também dá para o contrário, não é? E se de repente tudo corre bem? É E exatamente. se nós estamos agora aqui hoje e amanhã tu recebes um telefonema com o projeto da tua vida? Quando tu tens um padrão obsessivo, uma perturbação obsessiva ou compulsiva, é essa a premissa, é a doença da dúvida, é o e se. Mas vai sempre para o negativo, não é? E Certo. se não sei o quê? Então mas tu podias aproveitar isso para levar isso para o lado positivo. Eu aproveito em termos de comédia, muitas vezes. Mesmo às vezes, ok. mesmo em termos de cenários, muitas vezes de... eu já construí piadas em momentos em que estou a lidar com a ansiedade. Porque a mesma ansiedade que me levou para ali com a pergunta e se estou a sofrer disto, eu, a partir do momento que começo a ficar mais tranquilo, pego nisso e transformo num e se eu, por causa desta situação, eu tivesse... E começo a extrapolar. E passo para a parte criativa. Isso é autocura. Encontraste uma solução. Sim, é um processo... É um fake it until you make it. Porque a partir do momento em que tu te focas nessa parte, no outro lado do e se, tu sentes. Eu no outro dia fui a uma médica fazer, porque eu já tenho 42, e fui fazer aqueles exames todos de... 1980, não é? Sim, 80. Fui fazer... os exames tinham um check-up para fazer, eu fiz o check-up, tudo impecável, o que para mim é uma tragédia, estar impecável. Como assim? Com 40 anos, mais de 40 anos, e não há nada? Não há nada. Tu não és normal. E eu disse isso à médica, eu assim, mas eu venho para aqui com preocupações e não tenho nada. E ela disse uma coisa muito curiosa, que ela disse, se quiser que eu encontre alguma coisa, eu encontro. Exatamente. E é exatamente a nossa cabeça. Olha, estás a ver? O cérebro à procura das respostas. Se nós quisermos encontrar alguma coisa má, encontramos. E às vezes, uma pessoa que tem uma atitude mais negativa, como eu próprio muitas vezes tenho, eu, por exemplo, havia uma altura da minha vida que ia muito para os espetáculos com a pressão de ter que ser bom. Eu tenho que ser bom, e tenho que ser o melhor, e tenho que correr bem, e tenho que não sei o quê. E isto causava-me tanta pressão que muitas vezes eu fazia o espetáculo até corria bem, mas eu conseguia sempre encontrar qualquer coisa que tinha corrido de mal e focava-me nisto, porque já era a premissa com que eu tinha entrado. Exatamente. É simples. Exatamente. E olha, hoje em interessante, dia, não é? Como é que o nosso cérebro condiciona basicamente a nossa vida toda. Hoje em dia, quando eu sinto essa voz, deixo-a lá estar, no sentido, ok, estás aí, eu já sei de onde é que tu vens, mas eu vou tentar desfrutar. Se correr bem, correu bem. Se não correr bem, aproveitas. Se não correu bem, faz parte do processo, é assim. Sim. Nem toda, lá está, olha o Ronaldo, um jogador de futebol, não é? Treina todos os dias e se for preciso falha um gol em frente à baliza. Exatamente. As coisas às vezes... Exatamente, é isso mesmo. Aliás, na verdade, as pessoas que têm muito resultado e que alcançam muito sucesso são pessoas que também erraram muito para lá chegar. Só que essa parte não está tão visível, não é? Mas elas tiveram que falhar, porque é precisamente nessa falha que encontramos alternativas. Outras formas de ver as coisas, outras formas de nos desenrascarmos dos desafios, outras formas de crescermos. E às vezes parece um bocado clichê, parece que a falha permite-nos errar. Ou também se aprende com o erro. Eu não acho que se aprenda com o erro. Eu acho que nós crescemos com a falha, porque existe uma diferença muito grande entre o que é falhar e o que é errar. Um erro é uma direção que está errada, está mal. Uma falha é uma coisa que ainda não conseguimos eficácia. Não é? Portanto, se eu estiver a tentar encestar uma bola num cesto de basquete, talvez eu esteja a fazer o movimento certo, mas não estou a dar a impulsão certa, não estou a dar a força certa, mas eu estou a fazer a coisa certa. Mais tarde ou mais cedo eu vou conseguir ter o resultado. É uma probabilidade nesse sentido. É uma Sim. coisa que faz parte do jogo. Exatamente. É? Um erro é querer encestar uma bola, mandando a bola ali para aquele lado e o cesto está daquele lado. Não, ou tipo, isso dar um pontapé na bola em vez de estares a lançar com as mãos. Portanto, eu acredito que nós aprendemos com os acertos, não com os erros, e que as falhas fazem parte, efetivamente, do processo. É preciso também, de certa forma, saber lidar. Há uma coisa nas artes marciais que se diz que é tu nunca perdes. Tu ou ganhas ou aprendes. Claro. Isso, e eu percebo. Claro que é uma visão também um bocadinho romântica, uma pessoa vai ficar super triste se perder, mas o tu perderes permite
identificar onde é que falhaste, o que é que tu podes corrigir, não é? E mesmo em termos mentais, eu acho que para quem lida com questões de saúde mental, isso é válido. Porque eu posso estar a passar 2 vezes pela mesma situação, mas a segunda vez que estou a passar pela mesma situação, eu já trago a experiência da primeira. E já me permite... Já não será exatamente a mesma coisa. Até já me permite antecipar um bocadinho, ok, eu já passei por isto. Da outra vez eu lidei desta maneira. Desta vez eu sei que isto me vai causar ansiedade, mas vou tentar aguentar um bocadinho mais aqui. Se aguentar a pressão mais um bocadinho, ou lidar de outra maneira, ou experimentar uma pequena alteração. Também usas esse mesmo processo para outras coisas da tua vida, sem ser só questão da ansiedade? No sexo. Uso muitas vezes. Eu já aqui estive, já sei o que é que vai acontecer. Por acaso, deixa melhorar um bocadinho. Há um mês. Estás cheio de sorte. A minha frequência não é tão... Mas não. Vês, senhor Raminhos? Deixa-me pensar, se por acaso... Eu acho que usas em tudo. Por acaso, eu acho, até mesmo no sexo, podes usar no sentido de falar com a pessoa, por exemplo. E, não é só no trabalho, podes usar em todas as perspectivas da tua vida. Claro que sim. Não é? Eu uso em todas as perspectivas da minha vida, na relação com os filhos. Sim. Quantas vezes? Também já o tiveste? Um grito. Exatamente. Um grito que eu não devia ter dado e que da próxima vez que eu sei que aquele grito poderá estar para chegar, vou-me recordar da outra vez. Mas tu fazes um grande trabalho. Achas que o facto de tu teres esses desafios ao nível da ansiedade e todo esse trabalho que tu estás a fazer para lidar com isso e aprender a lidar com isso é ao fim e ao cabo uma ferramenta que tu acabas por extrapolar para outras áreas da tua vida e por isso tu estás um bocadinho mais à frente, porque a maior parte das pessoas não faz isso. A maior parte das pessoas comete os mesmos erros e não consegue tirar dali a aprendizagem. Não sei. Não é fácil tu teres, se calhar, esta consciência de, em cada passo que tu dás que não é o certo, conseguires retirar a aprendizagem, veres isso como uma aprendizagem e no momento a seguir conseguires antecipar ou até corrigir e evitar. Há uma coisa que eu faço muito e que tento melhorar, que é eu também me frustro muito. Fico muito frustrado às vezes e irritado. O que é que achas que está na origem disso? Por exemplo, ainda hoje fiz um post sobre isso. E já não é da mesma maneira. E, portanto, já há aqui uma aprendizagem. Eu tenho projetos que quero colocar em prática de televisão e que não consigo, e toda a gente me diz a quem eu mostrei aquilo, diz que é bom e que faz sentido, mas já apresentei a canais de televisão, não, é muito fora da caixa, não, pronto, e isto frustra-me um bocado, como é óbvio, porque então se toda a gente diz que isto é bom, porque é que eu não consigo fazer isto? Certo. Mas já não faço tanto o discurso do coitadinho. É um bocadinho isso que tu estavas a dizer, no sentido de ok, eu não vai dar por aqui, vou tentar por outros meios. Onde é que eu posso ir buscar dinheiro? Como é que eu posso alavancar isto? A quem é que eu posso falar? Mas eu também sei que há de chegar uma altura que se isto não avançar, eu vou ter que deixar cair. E o deixar cair tem que ser visto, na minha perspectiva, como uma oportunidade para surgirem novas ideias. Certo. E será certamente, mas já pensaste também na possibilidade de não depender tanto de outros, porque isso é um formato que nós temos, não é? Tipo, as coisas funcionam desta forma. Estava-me a lembrar, ainda hoje estava a escrever isso e estava a pensar naquilo que tinhas dito de outra vez. Pois é, não é? Porque deve haver uma outra solução que se calhar não esteja ao nosso nível de pensamento e de capacidade, não é? Que a gente diz, mas isso se calhar não dá, isso se calhar é difícil, isso se calhar para mim não serve, ou se calhar é preciso dinheiro, é preciso isto, é preciso aquilo, e tu vês aquilo como uma coisa longe das tuas possibilidades. Mas se fosse possível, existia uma outra forma de tu não teres de depender de um canal de televisão para fazer uma coisa espetacular? Sim. Ao vivo, num canal de YouTube, qualquer coisa. Sim, mas precisa sempre. Certo. E é aqui que me está a falhar. Olha que interessante. Uma das coisas que eu explico, e eu acho que falei já contigo isto também no teu podcast, mas a coisa que eu explico às pessoas é que nós não precisamos tanto quando é por isso que eu me estava a lembrar da conversa. Exatamente. Nós não precisamos tanto assim do dinheiro. O dinheiro ele está disponível, ele já existe neste planeta. Nós só precisamos de aceder a ele. Ele não tem que ser necessariamente nosso. Eu por acaso vi uma carrinha da ProSeguro que ia ali a um multibanco, se calhar, se eles me deixassem aceder. Há toda uma estratégia para conseguir isso. Exato. Então, se tu pensares assim, o que é que tornaria isto tão interessante para uma determinada pessoa com dinheiro que quisesse colocar aqui o dinheiro? O que é que essa pessoa tinha que ganhar? Tenho pensado. Não é? Como é que essa pessoa, o que é que essa pessoa tinha que acreditar ou ter para que de repente a pessoa dissesse assim, está aqui, vai lá e faz. Eu tenho, e foi curioso,
porque eu consegui fazer o piloto, lá está, precisava de dinheiro e consegui fazê-lo. Encontrei o dinheiro. Desenrascaste, pá, que chatice. Encontrei o dinheiro. Já estás a ver que está o processo. A tua razão de que já estás a Mas agora é preciso um bocadinho mais, portanto, mas é esta parte do desafio que também me entusiasma. E foi muito curioso porque eu estava muito entusiasmado com o podcast, com o projeto, que é uma série, e consegui fazer o piloto com o apoio até do Vieira, do time Vieira, que gostou muito da ideia. E meti dinheiro meu e ele ajudou-me também. Fizemos o piloto, paguei muito bem às pessoas que fizeram o piloto, porque isso lá está o meu código de honra. Eu não vou estar a chular ninguém, as pessoas vão receber aquilo que merecem. Eu não recebi, mas receberam quem eu convidei. Fiz o piloto, super entusiasmado, andámos ali a procurar uma data de marcas e situações, como é que podemos seguir, até que o meu ânimo esfriou. E o que é que eu fiz? Coloquei aquilo de parte, continuei a fazer outras coisas, e agora, como comecei outra vez a entusiasmar-me, pensei, eu tenho isto guardado, e comecei a entusiasmar-me outra vez, então agora voltei a pegar no projeto e estou numa segunda ronda de tentar alavancar isto. A única coisa que vai fazer falhar esse ou qualquer outra pessoa, não é esse o teu em específico, é o que nos faz não avançar. São várias coisas, não é? Primeiro, as coisas em que nós acreditamos, não é? Às vezes acreditamos que as coisas têm que ser de uma determinada forma e funcionam de uma determinada forma. Sim, sim. E por isso não conseguimos pensar completamente em algo que ainda ninguém pensou. A segunda é achar que nós dependemos dos outros quando nós devemos dizer que ser desejados pelos outros. Portanto, em vez de como é que eu vou convencer alguém que isto é bom, é como é que eu faço alguém querer muito isto. Sim. Portanto, quando nós começamos a mudar as perguntas, o nosso cérebro também começa a procurar outras respostas. Sim, é essas perguntas que eu tenho que fazer, sim. E talvez tu vás à procura, diga assim, se eu fizer desta forma e começar assim e tiver isto, talvez de repente não tenho que ir vender isto a ninguém, a ideia, e as pessoas é que vão querer comprar uma ideia, não é? Então o que é que tem que acontecer? Sim. Que é uma posição mais confortável do que ter que andar aí a mostrar e a convencer os outros que estás a fazer uma coisa espetacular. Que eu já consegui fazer assim. Claro. Só que neste ainda não encontrei, mas ainda não encontrei aqui uma maneira de pensar fora da caixa. Eu acho que estou receptivo, mas tenho que... Sim. Eu vou pensando nas coisas. Eu vou no carro, vou pensando. Vou fazer outras... Estou a lavar a louça, penso muito a lavar a louça. Tu lavas a louça? Lavo, claro. Alguém tem que lavar, não é verdade? Não, lavo a máquina, mas eu gosto de lavar a louça porque sou criativo quando estou a lavar a louça. Porque aquilo ok. E que outras coisas é que tu fazes? Tipo tomar banho, essas coisas todas? Também, tomar banho também penso... Porque o banho para mim funciona, não é? Por isso é que eu disse. Porque são movimentos repetitivos. Ok. E há ali muitas coisas que influenciam esse processo de criativo, que é o som da água, os movimentos repetitivos. Então tu consegues estar nesses momentos, alienar e estar só contigo. Isso é engraçado. O conduzir também, muitas vezes, eu vou com atenção, às vezes não é o nosso cérebro que consegue ter essa capacidade. É totalmente em piloto automático, em flow. Está em piloto automático na estrada e eu estou a criar. Ainda há bocado vinha a pensar num sketch para fazer, enquanto vinha a ouvir uma coisa na rádio. E isso há assim 3, 4 momentos que são bons para criar. O banho também é muito bom para ter discussões imaginárias com a minha mulher. Credo, coitadinha. Não tem, ainda bem que ela não está lá. Toda a gente tem discussões imaginárias no duche. Sem dúvida, muita coisa imaginária no duche, na verdade. Não só discussões, há muita coisa que acontece. Vou falar nisso, antes de irmos aí às tuas discussões, que eu estou muito curiosa para saber porque é que tu discutes com a tua mulher quando ela não está. Que outros movimentos repetitivos é que te fazem entrar em estado de flow? Tu disseste que normalmente são movimentos repetitivos. Às vezes, eu acho que é sobretudo estes. Lego também é Lego. Okay. Lego também é engraçado. Às vezes ler, por exemplo, depende, eu acho que isto pode funcionar para outras áreas. Na área da comédia, há uma coisa que se fala muito quando, por exemplo, para criar, tu tens que entrar na zona. Sim. Não é? Tens que entrar na zona de criação. Sim. E como é que tu entras na zona de criação? Vendo coisas de comédia. Vendo espetáculos de comédia, lendo coisas de comédia. Isso é como se estivesse... Isso relaxa, não é? E não é só isso, é como se estivesse a estimular o cérebro para entrar naquela corrente. Então, espera aí, olha aí a estratégia que tu estás a dizer. Então, se eu tiver que fazer uma coisa, por exemplo, imagina, entrar num palco, servir um público qualquer, daria jeito ver algum sketch de comédia? Um sketch, depende do que queres fazer, mas, por exemplo, isso é uma coisa curiosa. Quer performance? Um jogador entrar em campo, por exemplo? Eu acho que uma boa estratégia é ver talks.
Talks. As TED Talks ou espetáculos, não é preciso ser, depende do que ele, se ele quiser fazer uma coisa mais virada para a comédia, Sim. acho que faz sentido ver certo. comédia. Começar a rir, não é? Sim, Eu ainda mas não estou a fazer, ver as TED Talks é colocá-lo na zona e é como se estivesse a preparar. Imaginar-se no palco. Eu Sim. uso muito isto. Há piadas que estou a escrever e estou a imaginar-me a dizê-las em palco. Como é que as pessoas vão reagir? Como é que eu acho que as pessoas vão reagir? Que movimentos é que eu estou a fazer em palco? E mesmo antes de entrar em palco, muitas vezes, uma coisa que me traz tranquilidade é eu medito um bocadinho antes, sempre antes de entrar em palco, e nos momentos que eu estou ali de olhos fechados, eu estou-me a visualizar em palco. Uhum. Estou-me a visualizar em palco e sereno em palco. Falas só contigo ou falas com alguém também? Sim, eu falo com uma força maior. Sim, Ok. para mim faz sentido. Mas acho que as pessoas podem falar com elas, podem falar com uma caixa de chocolates, o que quiserem. Qualquer coisa, né? Sim. Cada um com a sua Aquilo que maluquice. funcionar para elas. Exatamente. Exato, cada um com a sua maluquice. Mas Falam lá das discussões. Mas isso é muito curioso. Essa é uma boa estratégia para quem de performance, é uma pessoa visualizar-se no sítio. Sim, são as técnicas de visualização para tu conseguires já sentires aquilo que está prestes a acontecer. Sim. E te colocares lá na tal zona que tu falas. Sim. E essas discussões com a tua mulher é exatamente por que motivo? Ou são vários? Não, isso curiosamente era antigamente. Já não é tanto. Porque nós falamos muito um com o outro e de antes, como todos os casais, nós estamos num processo evolutivo e havia se calhar ali uma altura em que eu guardava muitas coisas para mim. Então, obviamente, um gajo vai para o duche e fica a ruminar, não é? Fica a ruminar. Mas a partir do momento em que nós começamos a fazer as partilhas, as coisas tornam-se mais fáceis. E por isso é que eu há bocado também estava a falar na questão do sexo, estava a brincar, mas depois lembrei-me, mas acaba por ser verdade. Há muitas coisas que funcionam melhor se nós conversarmos sobre elas. Sem dúvida. Ou medos, ou angústias, ou coisas que de vez em quando surgem na cabeça, porque às vezes que nós achamos que são coisas muito pessoais ou que são medos muito nossos, e só a partir do momento em que nós partilhamos é que percebemos que a pessoa que está à nossa frente tem exatamente as mesmas dúvidas. Na verdade são medos de toda a gente de alguma forma tem. Sim. Do que é que tu, para além desta questão da morte que tu já partilhaste, do que é que tu tens medo? Pá, é muito, eu acho que é muito em relação a isto, não da morte mesmo, porque influencia. Eu tive num podcast o Marcos Piangers, que é um brasileiro que fala muito sobre parentalidade, e nós estávamos a falar sobre isto, porque como eu tenho filhos, é muito medo delas crescerem sozinhas e se esquecerem de mim. E isso foi uma coisa curiosa que eu partilhei e que muita gente entrou em contacto comigo que perdeu os pais cedo e disseram para eu deixar de ter esse medo porque isso não acontece. Exatamente. Isso foi muito curioso. E eu tenho uma ideia de quando elas... Eu penso muitas vezes assim, quando a mais nova tiver 20 anos, eu acho que a partir daí começa a relaxar, porque já estão criadas. Mas depois começa a pensar, espera aí, mas a mais nova daqui a 20, quando tiver 20 anos, é daqui a 14. Calma. Não é um bocado cedo. Ainda é cedo. Um bocadinho cedo. Ainda é cedo. Mas mesmo em relação ao trabalho, eu já tive mais angústias do que agora. Há muito tempo que eu não faço televisão, por exemplo. E hoje fiz esse post a falar exatamente sobre os projetos, mas já não é uma coisa que me cria angústia. Porque também dá essa liberdade de depender só de mim. Certo. E eu sei que e por isso é que eu também fui para a comédia, porque na comédia eu percebi muito cedo que eu dependia só de mim. Dependia do meu trabalho, dependia obviamente das oportunidades, mas foi muito curioso que quando eu comecei, eu mandei currículos para todo lado e entrei nesse processo. Como é que eu posso chegar àquela pessoa? Eu lembro que cheguei, eu sabia onde é que os de Gato Fedorento na altura estavam a gravar sketches, eu fui lá ter com eles. Conheci o Ricardo na altura e tinha sketches e mostrei-lhe os sketches. Claro que eles depois cagaram. Que é normal. Não há nenhum stress, faz parte. Mandei currículos para as produções fictícias. Nunca me responderam. Montes de situações assim. E eu acabei por chegar à mesma onde estou. E curiosamente conheço o Ricardo. Não sou amigo íntimo, mas já falamos muitas vezes. Já fiz muitas coisas para as produções fictícias. Ou seja, eu contornei o sistema
e acabei por vir parar ao mesmo sítio. E o que é que tu pensas do sistema? Porque assim, as tuas filhas também estão no sistema, os meus também estão, e nós também já passámos lá. Passamos uma vida, a nossa juventude, 14 anos até acabarmos o secundário, desde que entramos para a escola, e a escola está formatada para nos ensinar aquelas coisas todas, não é? Estava a perguntar se era vinho. Não. É, claro que é, não é? Achas que eu daria outra coisa? Eu trato bem as pessoas. Sim, estão formatadas. Sim. Exatamente, elas estão formatadas. E depois tu sabes que alguém vai dizer, tu agora quando acabares a escola vais ter que mandar currículos e vais ter que candidatar e vais ter que ir a entrevistas, e tu sabes que o teu percurso não foi assim. E que não foi assim que tu chegaste onde tu estás. E que a maior parte das pessoas que fazem isso chega a um ponto em que desiste. Porque vai apanhar com muitos nãos, vai haver muitas portas fechadas, há muitas ideias muito criativas e muita gente que acha que podia acrescentar muito valor às empresas que não vai ter sequer a oportunidade de ser ouvido, porque as pessoas não têm tempo para ouvir sequer quem chega, não é? Assim como tu, se alguém foi lá bater à tua porta e dizer assim, Raminhos, tenho aqui umas ideias, tu vais ligar para a pessoa e... Sim, depende. Se forem muitos, não é? Tu às tantas chegas ali a um ponto em que tu não consegues ouvir toda a gente, e é o que acontece às empresas, então... Às vezes nem consigo ver. Sim, não chega nem mesmo. te chega, nem te chega. E às vezes as pessoas nem conseguem sequer achar que tu um dia vais ver e portanto também não andam, não é? Também não arriscam. Então, como é que tu vais explicar às tuas filhas que aquilo que lhes estão a ensinar neste sistema de ensino e que tudo aquilo onde elas estão a investir as horas, quando elas chegarem à fase adulta, em que tenham que ir ser alguém na vida que elas queiram mesmo ser, não alguém no sentido que a sociedade nos impõe, mas no sentido daquilo que elas querem ser, que se calhar o caminho não é aquela historinha que nos andam a contar. O que eu geralmente digo é, eu acho que é importante, sobretudo à mais velha, que está mais à frente, está no 7º, e ela é muito boa aluna. E eu brinco às vezes com ela às vezes chega a casa e diz assim, pai, tive 97 a português. E eu digo, por que é que não tiveste 100? Mas ela ri-se porque sabe que eu estou a gozar. Sim. E ela entra muito em stress às vezes, que tem que estudar e não sei o que. Eu disse assim, olha, espero que no próximo teste tragas 30%. Mas porquê é que tu estás a dizer isso? Eu digo, pá, para perceberes que não vem nenhum mal ao mundo. Certo. Que está tudo bem. Tu fizeste aquilo que é possível, tu estudaste, tu aplicaste, tudo bem. Se tiveres 30% era porque, pá, acontece, está tudo bem. Claro se não sim. tiveres estudado, é normal, é consequência, mas há muita coisa que se envolve aqui neste processo. E eu acho que é um bocadinho isso que vai acontecendo ao longo da vida. E para perceber que é importante sim ter uma formação, pá, mas está mais do que provado que mais do que a formação, se calhar é o que tu fazes com ela, independentemente da área, e o caminho, e o teu próprio caminho. Não é? Porque eu era de jornalismo, estou a fazer comédia. O Luís Filipe Borges, que apresentava ao 5 para a meia-noite, tirou direito. A única vez que esteve em tribunal foi como arguido. Ele próprio que o diz, isto muitas vezes. É um criativo incrível. O Tiago Betancourt, por exemplo, estava a estudar arquitetura. Eu acho que ele não chegou a acabar o curso. E é o músico que nós temos hoje. Ou seja, tu tens que perceber... É preciso aprender a relaxar, não é? É perceber que tu, por estares a estudar determinada coisa, não vais ter que ser necessariamente aquilo e aquilo não tem que ser a tua vida. Uma pessoa que está a estudar, que tenha o sonho de ser astronauta, por exemplo, e os colegas se calhar gozam, astronauta, e ele está a dar tudo para ser astronauta, ele se calhar vai tirar a astronomia, não é astronomia, como é que é? Astrofísica, vai tirar a astrofísica, e ele até pode chegar e perceber que naquele trajeto que ele está a tirar, que afinal ele não quer ser astronauta. Claro. Quer tocar porque começou a estar na tuna e adora e tem uma voz espetacular. E não sabia. Exatamente. Ou seja, é o caminho. O que eu acho que o que importa é o caminho. Caminhar. Mais do que o caminho, é caminhar. Caminhar. Convinha ser na direção certa, não é? Só já agora. Sim, mas ir para algum lado. Exatamente, mas ir para algum lado. Parar é que não. Sim. Até porque parar é morrer. Sim, e tu não queres, não é? Tens medo disso. Não quero, mas tu sabes cá para nós que vai acontecer, não sabes? O quê? Morrer? Pois vai. Mas que seja tarde. Certo. Às vezes nós temos medo da morte e não temos medo de não viver. A pensar às vezes um bocadinho na morte. Sim. Não? Esquecemos de viver, na verdade. Sim. Ou não vemos o quanto nós devíamos era ter medo de não estar a aproveitar. Não estar a viver como nós merecemos, não é? Porque efetivamente as coisas podem acabar de um momento para o outro, ninguém está livre disso. Ou não.
ou tu ficaste com 90 anos, com tubinhos, a ser alimentado por uma sonda, a malta a fazer-te à vontade. Morrer assim. A malta a fazer-te à vontade. Não, Raminhos não quer morrer, vamos manter isto aqui. Exato. 110 anos e Raminho com essa barba, que entretanto já vai chegar lá abaixo. E tu, não, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Não, aí acho que já... Aí tu vais dizer assim, pronto, está bem. Desliga as máquinas. Desliga lá isso. Desliga lá isso, que agora já pode ter as miúdas, já têm netos. Exato. Bisnetos, já não vale a pena dar aqui. Ir embora. O que é que tu mais gostas nas pessoas? Qual é o tipo de pessoa que te conquista? O que é que eu mais gosto nas pessoas? Não sei. Pá, não queria entrar naquele registro esotérico. Porquê que é serem peixes. Mas porquê? O que é que te impede? É serem carneiros. Não tem nada a ver com isso. Mas aqueles que andam a amarrar com tudo e com todos. É uma coisa de energia. Eu gosto de pessoas que me façam sentir bem. Então é com base no feeling? Gosto de pessoas que estou com elas e tipo já sinto-me bem. Que me identifico-me com elas nesse sentido, sinto-me bem. Eu tenho amigos com os quais me sinto bem ao pé deles, gosto de fazer coisas com eles e se calhar é por serem parecidos comigo, não sei, mas também há pessoas que muitas vezes até são pessoas que toda a gente gosta ou que têm um grande cargo e que eu não me sinto bem ao pé delas. E isso não quer dizer que sejam más pessoas, atenção. Certo. É só a energia que não bate. É só a minha cena que não bate. E eu acho que cada vez me presto mais atenção a isso. E isso não impede que eu me afaste da pessoa, atenção. Impede é que se calhar eu esteja um bocadinho mais vigilante. Às vezes acontece. E há pessoas de quem não gosta, há pessoas que outras pessoas não gostam muito e com as quais eu me dou muito bem e sinto-me bem ao pé delas, por isso eu acho que é mesmo isso, é mais uma questão de energia. O que é o próximo nível para ti? O próximo nível? O que é o próximo nível para mim? Não sei. O que é o meu próximo nível? Eu não penso... Eu acho que estou numa fase de mudança de registro de comédia e eu acho que estou a entrar nesse nível. Acho que na minha perspectiva eu estou a entrar neste nível, neste próximo nível, que é de eu poder ser, não é que eu não fosse, mas ser genuinamente eu e fazer comédia com aquilo que me preocupa. Ok. Sentes que és um veículo para fazer chegar às pessoas informações em que tu acreditas? Coisas em que tu acreditas? Sim. Não tem nada a ver com ser guru. Não, mas aproveitar o teu estatuto, a tua experiência, o teu posicionamento, para já agora, já que eu estou a fazer isto, também passar uma boa mensagem. Ser útil. Acho que para mim faz sentido. Mas não é... Para mim faz sentido ser útil. E eu procuro ser útil em várias coisas na minha vida. Acho que se eu puder acrescentar alguma coisa... E uma verdadeira argolada? Tipo aquela piada que tu próprio disseste assim, falha-me, Nossa Senhora. Isso acontece-me... É só um momento triste agora. Mas é engraçado porque... Lá está, é uma falha, não é um erro. Exatamente. É uma falha. Porque eu estava a tentar fazer uma coisa boa, só que não resultou. Às vezes há piadas que na minha cabeça estão a ser espetaculares e depois eu vou dizê-las e é a maior bosta à face ou que só eu é que me rio. Já aconteceu. Não muitas vezes, mas já aconteceu algumas vezes eu fazer, e às vezes até insisto, tipo, faço, tipo, e não corre bem, e num espetáculo a seguir ok, vou tentar outra vez. E depois não corre bem e eu percebo, ok, pronto, é porque não é para ser. Já podias ter aprendido logo à primeira. Às vezes ou sou eu que não a digo bem, ou o público pode não ter apanhado, não sei. Então, lá está. Tu tens que testar as coisas. E isso é uma coisa que na comédia e na criatividade eu acho que tem que acontecer muito. É tu testares. Testares para ver se as coisas funcionam. E não só, e na vida também, não é? Porque há muitas pessoas que não testam. E temos que ir a jogo, basicamente. Não testam ou se desiludem logo na primeira... Desistem fácil. Sim. À primeira contrariedade, ao primeiro desafio, a malta desiste. Eu acho que sim, pode acontecer. Eu não tenho... Tu saberás melhor do que eu. Sim.
Eu tenho essa experiência. Então, mas o que é que seria então a chave do sucesso? É o caminho, acho eu. Eu acho que Não desistir do caminho? não é não desistir do caminho, porque o caminho, lá está, pode não ser o que uma pessoa pode estar a insistir numa coisa que não vai dar frutos, Certo. não é? Mas não estar parado. Não estar parado. E ter essa sensibilidade. Tu no outro dia disseste uma coisa que também fez muito sentido, para além de todas as outras, mas Certo. a história. Super, hiper, mega inteligente. Mas é verdade. De coisas que me sentido. Que quando tu tens muitas escolhas, há as pessoas que têm muitas Sim. escolhas, não é? E então ficam meio desorientadas. Epá, então escolhe uma. E se aquilo e faz essa acontecer, não é? Faz essa acontecer. E se não acontecer, ok. Então, se calhar podes escolher outra, não é? Ou seja, é o caminhar, ou seja, mais do que o caminhar é o movimento. Tu tens de estar em movimento. Exatamente. Tens de estar em movimento. E muitas vezes as pessoas sentem-se estagnadas nos trabalhos. E porque lá está, porque estão paradas. E sabem que aquilo não é o correto, ou que poderiam estar a fazer outra coisa. E não saem dali também por uma questão, por vários medos. Por isso é que eu digo, eu fui forçado a mudar. Eu não sei se teria mudado se tivesse ficado sem trabalho. Se calhar sim, não sei, porque também tem a ver um bocadinho com o caminho que tu tens que fazer. Mas há muitas pessoas que eu acho que estão presas nesses sítios. E tu viste durante a pandemia que aconteceu muitas vezes essa mudança forçada. Pessoas que descobriram o seu caminho porque foram forçadas a mudar. Porque, na verdade, foram obrigadas a pensar em soluções. Mas houve muitas que também não ficaram, que ficaram no Ficaram mesmo mais sítio. resistentes. Ficaram mais... Por isso, eu não quero nada pensar coisas novas, quero pensar como eu sempre pensei e devolvam-me lá a minha vida outra vez. Ou então aquilo que tu estavas a dizer. Pois, isto nunca vai mudar, isto é uma tragédia, isto é não sei o quê. E eu conheço casos de um arquiteto que, obviamente, com a pandemia foi uma chatice. Ele já fazia coisas em madeira, começou a fazer mais, ganhou-lhe ainda mais o gosto e trabalha hoje nessa área. O que é que eu vi? Há uma rapariga que eu sigo no YouTube de exercício, que de vez em quando faço os exercícios, as aulas dela, que chama-se, eu acho que ela é britânica, Caroline Girvan. E hoje cruzei-me com um vídeo dela a dizer que fazia exatamente 2 anos que ela começou a publicar vídeos por causa da pandemia. Hoje tem, perto de 2 milhões de subscritores. Vídeos todos os dias e a média de visualizações é tipo 400 mil, 500 mil, 600 mil views. Vive só daquilo. E há tantos casos assim. Então, em muitas coisas que nós podemos classificar como más, ou que não era suposto estarem a acontecer, existe muita oportunidade se a pessoa estiver disponível para isso. Sim. Se mexer. Sim, porque é isso que, lá está, é o que acontece com os nãos que me dão na televisão, que me deram quando eu comecei, que, ok, não, mas eu acredito nesta merda, deixa cá eu tentar, deixa ver se eu consigo, o que é que eu vou perder? Claro, até porque não já é garantido. Há Pá, bocado estavas a falar das muitas possibilidades. A parte boa de ter muitas possibilidades é que tu podes escolher só uma, não é? Sim. No meio de tantas, não é difícil, é só pega numa. E a parte boa de não ter nenhuma é que tudo é possível. Portanto, é sempre bom. Sim. É sempre bom, porque também quem não tem nada pode começar do zero qualquer coisa, não é? O que eu acho que prende mais as pessoas é esse conceito, que eu próprio também não sei lidar muito bem, que era isso que temos de falar, que é as pessoas sentirem que que dependem do dinheiro. Certo. E eu percebo uma pessoa que se calhar pode estar a ouvir isto e que tem um ordenado que vai todo para uma casa e que seja difícil perceber como é que vai mudar. E como é que vai estar ali 2 ou 3 meses, imagina, muda de vida, como é que vai gerir isso? Certo. Eu percebo essa dificuldade. Tem tudo a ver com preparação. Ou seja, eu primeiro faço as perguntas, depois encontro as soluções, depois eu ponho-as em prática. E só depois saio do meu trabalho. Porque há muitas pessoas que também querem fazer a transição de agora vou abandonar isto e vou fazer outra coisa. O quê? Eu não faço a mínima ideia, só sei que quero fazer outra coisa. E depois tem, obviamente, dificuldades. Mas se tu começares a antecipar isso e a preparar-te para isso, as coisas são feitas de outra forma. E é tudo uma questão de planeamento e de estratégia. E claro, tens de ter conhecimento, porque se tu não souberes como gerar outro tipo de vida, outro tipo de rendimento, nunca vais fazer, não é? Todas as pessoas que acham que dependem de 8 horas de trabalho diárias para receber um ordenado mínimo e que estão habituadas a isso há anos, não conhecem outra realidade.
e não sabem criar a tua realidade. Então é muito falta também de informação, literacia financeira, essas competências que nós precisaríamos de desenvolver e que às vezes eu falo muito nisso e as pessoas dizem, mas isso é bom para ti que tens dinheiro para cursos. Não, isto é bom para mim que tenho a vontade de ir aprender, porque há muita informação hoje em dia, está disponível nos canais de YouTube, enfim, nos livros, é preciso aceder a essa informação e pôr em prática. Não é fácil. Mas, sim. É um trabalho, como outro qualquer. Sim. Dá o seu trabalho, mas também dá os seus frutos. Sim, sim. Eu não me arrependo das decisões que tomei e até dos projetos que, obviamente, no meio deste processo, que correram mal. Já sentiste que houve algo que tu querias muito que correu mal e tu depois disseste foi a melhor coisa que aconteceu? Tipo, não ter acontecido? Porque, entretanto, apareceu-te outra coisa qualquer? Não, já tive. Foi situações de ter mudado, de estar bem e ter surgido uma oportunidade e parecer-me bem. E depois não é? E depois não é que eu tenha financeiramente corrido mal, mas criativamente não ter sido tão bom. Já me aconteceu. Uma quebra de expectativa. Faça o que tu achavas que... Sim, isso já me aconteceu. E como é que tu lidas com isso, quando quebra a tua expectativa? Faz parte. Assumes o compromisso. Sim. Vais lá e fazes o que tens a fazer, porque assumiste o compromisso. Isso, sim. Faço e faz parte da história. Boa. Ficou na minha história. Há um ou outro, já me aconteceu eu querer muito fazer uma coisa e conseguir essa coisa e depois não corresponder às minhas expectativas por terceiros, ou seja, porque houve ali problemas de egos ou de situações e fico um bocadinho triste, mas também faz parte da história. É a vida. É lidar, irmão. É lidar, exatamente. Tu tens um podcast fantástico que eu acho que é uma contribuição para a sociedade do teu podcast. Porque tu, para já o nome é incrível, não é? Basicamente a pessoa deve ser toda que não quer ir. Quando tu dizes, somos todos malucos. Ou então é uma forma das pessoas se identificarem. Na verdade, somos muitas. Se pensares bem, somos todos malucos. Tu relaxas logo as pessoas à partida só com o título do teu podcast. Mas a missão que tu tens ali, que eu sinto que deve ser para ti uma grande missão, fazer passar toda informação sobre coisas que as pessoas normalmente no dia-a-dia não falam e não conversam, ou não têm com quem falar sobre isso. E tu chegas ali e desmistificas e fazes as perguntas e chamas as coisas pelos nomes e isso acaba por ser um contributo que tu dás muito grande a toda a gente. Então, muitos parabéns por isso também. E obrigado por teres ido lá. Ora é essa. Já havia a conversa. Eu não sei se quando isto saísse já saiu a tua ou não. Pois, também não sei. Mas gostei muito. Gostei muito da conversa, está muito gira. Eu também fiquei com uma boa sensação quando saí, acho que vai ficar boa. E esta também. Sim. Uma última questão, para nós encerrarmos. Era isso, não era? Só que não. A minha questão é, se tu estivesse aqui no meu lugar, sim. Qual era a pergunta que tu fazias aí ao António Raminhos, que eu não fiz, mas que fazia muito sentido fazer? Só me está a vir porcaria à cabeça. Estava a ver alguma coisa que fizesse sentido. Deixa-me pensar. Não sei. Deixa-me pensar aqui um bocadinho. Se consigo. Porque fizeste as perguntas, acho que tocaste em todos os pontos. Olha que bom. Elogiares-me a mim, como eu fiz um excelente trabalho, que é para não teres de fazer pergunta. Muito bem. A questão é se morresse hoje, se eu era feliz. Essa já respondeste. Já respondi, exato. Passa à próxima. Onde é que queres estar daqui a 20 anos? É um clássico. Ora, e onde é que tu queres estar daqui a 20 anos? Sendo que no caixão não vai ser de certeza. Não, portanto, vou estar com... 60. 60. Gostava de ser um velho enxuto. E acho que isso é possível. Com barba, sem barba? Com barba. Sempre. Sim. Rabicho, sem rabicho? Cabelo comprido. Eu vejo-me daqui a 20 anos só a fazer aquilo que gosto, mas sobretudo tranquilo. Não sei explicar, mas a imagem que me aparece é de desfrutar. Não é que eu sou rico e agora estou aqui a viver dos rendimentos. Certo. Eu acho que faz sentido... Estar bem com a vida? Estar bem com a vida e estar tranquilo, relaxado. Ok. Esse é um bom desejo. Raminhos, obrigada. Obrigado eu. Por teres vindo, por este bocadinho. Sucesso. E muito sucesso para ti também. Obrigada.